E aí, servo de Deus, tudo bem com você? Gente, nós estamos aqui mais uma vez no Oliveira Cast, trazendo hoje o meu canal Empreender no Reino de Deus, junto com o canal Falando a Verdade com Marcos Moraes. E aí, Marcos, nós estamos aqui nessa noite juntos. Gostaria muito que você falasse para nós a respeito do seu trabalho nas mídias, com os canais que você está envolvido. Fala para nós. Povo querido, povo amado, coisa boa a gente estar junto outra vez. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Moraes, sou um dos pastores lá de uma equipe que trabalha junto lá em Salvador. E é uma alegria muito grande, Cláudio, a gente estar junto aqui mais uma vez em Cascavel. Isso mesmo. Já pensei que eu ia vir tantas vezes a Cascavel. Mas essa aproximação de volta está sendo gostosa demais. Depois de tantos anos, né, Marcos? Graças a Deus, que bom. Depois de muitos anos. Sim, mais de 3 décadas. Sobre esse canal aqui, onde nós estamos aparecendo, né, junto com o teu canal. Isso. Esse é um canal, assim, onde eu trabalho, uma iniciativa mais minha, né? Sim. Que é assim, um pouco diferente do canal que a gente trabalha em equipe, com vários irmãos lá, o canal Fundamentos.me, mas que é um canal que trabalha mais assim com aquilo que tem a ver com o ensino que a gente gosta de chamar de ensino de sustentação na igreja. É o ensino que Jesus deu, que as escrituras trazem, que os apóstolos confirmaram e que serve para toda a igreja, em qualquer época, em qualquer lugar do mundo, né? Sim. Mas hoje a gente tem essa vivência com várias situações que são de atualidade. Sim, né? E o que a Bíblia, como que a Bíblia nos guia em sentido de agir em função de toda a realidade que nos cerca. Né? Então, o meu canal trabalha mais nessa linha, o povo que já está aí com a gente há bastante tempo. Já com certeza. Mas feliz demais estar aqui com você. Então, Marcos, seria importante, nós estamos aqui com convidados bem importantes, gostaria que você apresentasse essa turma aí. Olha só, a turma lá que está acostumada lá com o meu canal, não conhece. Não conhece. Aí, por favor, queridão, vocês conhecem aqui, vocês sabem. Estamos aqui, gente, mais uma vez com o Jean, conosco. Estamos juntos aqui. Estamos fazendo aqui hoje, rapaz, Cascavel. Parece hoje que tá bom de juntar gente. Parece. Boa noite, todo mundo que está aqui com a gente. Estou muito feliz de participar dessa roda de amigos aqui. Vocês não fazem ideia quanta coisa boa, quanta conversa boa já aconteceu. A gente vai trazer um pouquinho disso aqui para vocês. Que Deus nos dê graça para compartilhar um pouco do que o Senhor tem produzido nesse tempo entre nós. Bom, eu sou o Jean, quem não me conhece aqui do canal do Luiz. Eu moro em São Paulo, vivo em São Paulo, sou casado, tenho 3 filhos e sirvo ao Senhor lá em São Paulo, também cooperando com o Ministério Pastoral e extremamente feliz de estar aqui com vocês. Que joia, muito bom. Agora tem um outro rapaz que está aqui que eu acho que foi assim, tem a ver contigo aí. Rapaz, demais, né? Na verdade, sim, você me apresentou, né? Sim. E a minha ida daquela live que você apresentou, que a gente estava falando um pouco mais sobre nossa história da empresa, e aí você me apresentou um Eduardo, falei assim, me fala, eu preciso te apresentar Eduardo, eu falei, então me fala dele. E hoje a gente tem a alegria de ter o Eduardo aqui, né? Mas ninguém melhor para apresentar ele, que é você, né, Marcos? Porque você me apresentou, Eduardo. Então, gente, esse aqui é Eduardinho. A gente viu aí nascer, né? Claro, todo mundo que é moleque novo na igreja. Querido, te apresenta aí. E diz pro pessoal aí, dá uma tintazinha bem rápida ali do que é que você... o que você faz mesmo, e por que você está aqui. É isso aí. Bom, excelente. Boa noite, é uma alegria estar aqui, eu acompanho os 2 canais, só que do lado de lá, para mim foi uma alegria, um prazer esse convite de participar. Eu sou Eduardo, sou marido de Lívia, pai de Judá, sirvo ao Senhor desde a minha adolescência e a convite de Luiz Cláudio, vim aqui contar um pouquinho do nosso bate-papo que a gente teve lá em Salvador. Isso. Marcos falou de mim para Luiz Cláudio fomentou a nossa conversa e foi excelente.
Foi uma alegria. Hoje eu atuo como trader na Bolsa de Valores aqui do Brasil, a B3. E vamos conversar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho da minha história, como é que eu cheguei aqui, começar a história do princípio mesmo. Isso. E vamos bater um papo, vamos ver o que o senhor tem guardado pra gente aqui durante esse tempo. Agora, a gente gostou muito. Assim, um dos motivos que eu sei que você convidou ele é porque ele veio te contando umas histórias que tem a ver com o legado que ele recebeu. Exatamente. Então, parece que o nosso tema central hoje vai ficar em volta disso aí, né? Creio que sim. E quando eu vi você contar toda essa história que você vai contar pra gente aqui, eu fiquei muito atento e muito grato a Deus, porque eu penso que essa nossa geração aí, dos nossos jovens, enquanto você falava, eu ficava pensando como que é necessário, como que é importante eles ouvirem o seu testemunho de vida, porque vai impactar, eu espero que sim, porque me impactou, né? Então, Eduardo, a palavra está com você aí. Show de bola, excelente. Marcos e Jean não estavam na conversa, a gente se viu no mesmo dia, estávamos todos... Nós estávamos os quatro estávamos lá na casa do Marcos. Quando você foi conversar com ele, eu participei da conversa toda. Não, você chegou no finalzinho. Foi? Foi. Rapaz, e você ainda falou um tantão, viu? Falou. O assunto estava muito bom. Não, o que eu for me alongando aqui, vocês vão me cortando. Não, tranquilo, Eduardo, a palavra é sua. Muito obrigado. Na nossa conversa, a gente começa eu falando o seguinte: Luiz, eu sou fruto do relacionamento que eu tive com pessoas mais velhas ao longo da minha vida. Então não existe Eduardo trader, Eduardo operador de mercado, desassociado do Eduardo que teve a sua adolescência acompanhado por pessoas mais velhas. Sim. Tenho a minha referência de trabalho, além de, obviamente, minha referência no Senhor, que é meu pai, que é um homem do comércio físico, que me deu todos os princípios de comércio que eu utilizo hoje, porque Marcos, acho que vai lembrar dessa história, Marcos falou isso para meu pai uma vez, falou assim, olha só, vocês dois fazem a mesma coisa, só que ele compra e vende um ativo e você compra e vende outro ativo. Você vai no comércio físico e ele vai para o comércio digital. E eu sou fruto desse relacionamento com meu pai. Eu aprendi muito com ele. É a minha referência. E eu queria ler um texto aqui, que a gente comentou antes, que é o seguinte, está lá em Jó 8, versículo 8 e 9. Diz assim: pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Que verdade. Que princípio. Muito importante. Apesar de meu pai nunca ter aberto uma conta numa corretora, que é o meio do meu trabalho, ele me ensina e é apto a me aconselhar dentro do meu trabalho também, do trabalho atual. Não existe sabedoria em estar sozinho. Eu tenho nele uma referência de uma pessoa que foi muito bem sucedido no que fez e que não existe esse distanciamento entre, mas seu pai tem 59 anos de idade, não entende de bolsa. Mas ele tem 59 anos de idade e entende vida. Isso é um mesmo. Que teme ao Senhor, que escuta a voz de Deus. Isso então mesmo. A gente começou nosso papo assim, né? Falando um pouquinho de como isso foi completamente providencial na minha vida. Isso mesmo. Amém. Eu sou testemunha. Não, e você havia me falado, e você havia me contado um pouquinho, eu falei, quando ele começou a contar os detalhes, Marcos, fiquei muito impressionado. Por exemplo, eu conheço outros que tentam, ou tentaram, estão tentando tomar um caminho parecido com o dele. Mas eu posso ver a diferença, eu vejo nele a diferença que tem a ver com essa relação dele com o pai dele. Por exemplo, preciso exemplificar, eu me lembro do teu pai deixando de ir trabalhar com o teu avô, em algum momento, não me lembro direito como, mas eu me lembro dele começando o comércio dele, indo na Ceasa para comprar meia dúzia de caixa de tomate, abrir a porta
e vender aqueles tomates. Eu me lembro dele fazendo isso. E o que você aprendeu aí? Você aprendeu um montão de coisa. Você aprendeu que você não vai entrar numa vibe qualquer aí. E é o que eu sinto, às vezes, falta em muitos que eu vejo que estão procurando um rumo aí, mas o pessoal quer um resultado rápido. Sim. Né? E eu não vi isso em você. Quando eu olhei para você, você estava ali, ó, na luta. Né? Uma hora dessa você pode contar, inclusive, o que você fez quando veio a pandemia aí e você ficou na mão com o seu comércio lá. Vamos, ótimo. Excelente. Já estamos tendo um norte aqui. Mas essa da caixa de tomate é interessante. Pronto, ótimo. Bom, para quem não sabe, existe um número da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, que diz que 95% das pessoas que fazem o que eu faço perdem. 95% das pessoas que mexem com bolsa, que operam na bolsa, perdem. Apenas 5% ganham. E aí você pensa, mas tá bom. Como é que você tá entre esses 5%? Aí eu preciso voltar lá nos meus 14 anos de idade. Eu não sei nada que seja... eu tenho aqui o pulo do gato, eu tenho... A gente tem que voltar lá atrás. Princípios que eu aprendi com meu pai. Por exemplo, Marcos deu o exemplo da história do tomate, foi excelente. Eu aprendi com ele que a perda ela faz parte do processo. Quando chegava a caixa de tomate da Ceasa, aí já foram muitos anos depois, porque quando eu vou trabalhar com meu pai, eu tenho 14 anos. Aí eu começo a trabalhar com meu pai, trabalhava ali no período da tarde, e aí eu vejo meu pai falar assim, não, vamos fazer aqui o preço de custo do tomate pra gente ver quanto que a gente vai vender o quilo do tomate. Divide aí, R$20 por 25 quilos. Eu falei, não, pai, a caixa vem 28. Ele, não. 13 é a perda. Mas não vem 3 quilos de tomate estragado. Mas o cliente que vai escolher, ele vai apertar o tomate. Vai perder. Você tem que pegar aquele tomate ali e realizar o prejuízo. Você tira aquele tomate. Aí passa um tempo, eu começo a estudar a bolsa, eu não vejo ninguém falar sobre perda. Eu entro com essa cabeça. Vou ganhar. Eu entro com a cabeça dessa galerinha. Só que aí, a realidade se apresenta, né? E eu descubro que ganhar todo mundo sabe. O que as pessoas não sabem é perder. Aí você lembra dos tomates. Aí eu lembro do tomate. Falei, mas será que meu pai, que nunca lançou uma boleta aqui na bolsa, vai dar certo? Aí eu vou aplicar o princípio que ele me ensinou. Muito legal. Realizar prejuízo. Para nossa geração é um pouco mais difícil, né? Porque eu falei pro pai dele, olha, tá fazendo a mesma coisa que você faz. Mas eu cheguei a essa conclusão depois de quanto tempo te enchendo de perguntas. Nossa. Mais de ano, 1 ano e meio. E isso aqui? E aquilo ali? Porque é meu papel tentar entender essa geração nova. Sim, é isso mesmo. Né? Concordo. Como é que eu, da minha idade, vou assimilar? Então, eu fui atrás, perguntando. Até que eu comecei a ver esse casamento. E aí eu digo, rapaz, a tua cabeça é igual a do teu pai. Eu tenho falado isso pra ele toda hora. A cabeça dele é igual a cabeça do pai dele. Isso foi antes de eu casar. Eu lembro que a gente bateu um papo no shopping Bela Vista. Eu não estava casado ainda. Porque depois do papo, a gente foi lá no apartamento que eu ia morar. Ele mostrou, tio, como é que tá o apartamento aqui, tal, era pertinho, a gente foi lá. Então eu não estava nem casado ainda. Aí foi em 2018. Estamos falando de 6 anos atrás. E eu já estava operando, então eu comecei a estudar antes. E aí, eu começo a perceber, tem uma coisa diferente aqui. Eu não vou pegar tudo aquilo que eu aprendi no comércio físico, apesar de ainda estar no comércio físico. Falei, não, é a mesma coisa. Vou começar a aplicar os princípios que eu aprendi lá, aqui no meu comércio digital. Aí eu comecei a estudar isso ali por volta de 2017, 16 para 17. Aí eu começo a operar no mercado que chama Forex, porque ele funcionava à noite, eu trabalhava das 6 às 20. Então eu trabalhava ali o dia inteiro, não tinha tempo. Eu estava fazendo aquilo que estava à minha mão para fazer, eu não podia largar tudo e arriscar uma coisa que eu não sabia como é que seria. Eu comecei a estudar mercado para ser um plano B. E vai passando o tempo. Quando eu caso, minha carga horária de trabalho diminui e aí eu consigo ter horário para operar a bolsa aqui do Brasil. Até aí tudo bem. Nesse tempo você também estava fazendo faculdade. Fazia faculdade. Eu deixei a faculdade para a gente abrir um negócio. Apareceu, já trabalhava com meu pai no mercado, estava fazendo faculdade de engenharia civil, e apareceu a oportunidade da gente comprar um comércio. O dono do comércio queria se desfazer, meu irmão e eu, a gente liso,
E aí meu pai falou assim, não, eu coloco a grana, mas vocês só tiram dinheiro quando me pagarem. Claro. Certo. Aí entramos e aí eu tive que sair da faculdade. Ele vai falar assim, agora você vai ter que sair porque você vai precisar levar o ouro, vai ter que deixar o couro. Eu falei, então vamos. Aí começamos a trabalhar ali, foi em 2016, quando a gente compra esse comércio, em 2016, se eu não me engano, dia 16 de julho de 2016. Foi o dia que a gente pegou esse comércio. Foi 16 de julho de 2016, exatamente. E começamos ali a trabalhar no comércio físico e tal. Eu estudo a bolsa em paralelo a esse comércio. Quando eu caso, eu continuo estudando e operando, mas começa a pandemia. Aí a gente compra esse comércio, começamos a trabalhar, deixando o couro para levar o ouro. Uhum. Excelente, eu era muito novo. 2016 eu tinha 19 anos de idade. Interessante. No início, ótimo. Começo lá com 14 anos, com meu pai, a trabalhar com ele. Já empreendia antes. Eu vou contar essa história aqui rapidinho, acho que eu nem te contei naquele dia. Coisa rápida. Sim. A hora que quiser aí, ó, pode ir. Não, imagina, a gente quer ouvir você. Pode falar. Eu comecei a empreender. Meu pai tinha um comércio numa cidade vizinha. Meu pai e minha mãe tinham um comércio em sociedade numa cidade vizinha. E todo sábado a gente tinha que ir lá abastecer esse comércio. Então nós íamos no Atacadão dos Doces, comprar tudo para levar para essa cidadezinha. Uhum. E aí eu vi lá na época aqui no Brasil tinha marshmallow, tava ainda começando esse marshmallow vir pro Brasil e a galera querendo, eu vi um pacote grandão assim, R$8. Eu falei, se eu comprasse esse pacote de R$8 e vendesse a unidadezinha na escola, aí, essa semana eu vou pegar o dinheiro do lanche, não vou lanchar, vou guardar. No sábado que vem eu compro um pacote. Eu ganhava R$2 por dia para lanchar. R$10. Teve um dia que eu escolhi para lanchar. Uhum. Comprei o pacote e comecei a comprar, vinha em torno de 200 unidades, então fazia R$20. No dia unidade é 10 centavos. Comecei a fazer 20, por quê? Porque eu decidi, eu vi um celular na época, chamava, acho que era LG Chocolate, uma coisa assim. Era um celularzinho de flip. Uhum. Aquela tampinha fecha assim. Exatamente. E desliga. Um espetáculo, um botãozinho era touch. Aí eu falei, quero comprar esse celular. Aí eu olhei, na época acho que era R$400, falei, vou juntar dinheiro. Comecei a juntar. Aí fazia brigadeiro, fazia casadinho, fazia trufa, botava para vender no comércio de meu pai também e vendia na escola. Juntei os R$400. Cheguei pro meu pai e falei assim, já tenho dinheiro. Falei, pai, tu queria comprar um celular e tal, já tenho dinheiro. E aí, posso ir lá? Tinha um encarte da Ricardo Eletro. Desisti da Ricardo Eletro. Aham. Meu pai, não. Pronto, não. Falei, pô, não, filho, você não tem idade pra ter celular. Não, esquece isso aí. Não, mas meu irmão tem isso. Meu irmão era muito mais velho que eu. Aham. Não, esquece celular. Que idade você tinha mesmo? Nessa época eu devia ter uns 11, 12 anos. 11 anos. Mas aí eu falei, pô, beleza, eu não posso comprar, mas eu tenho dinheiro. E não foi difícil assim fazer esse dinheiro. Aham. Se eu conseguir fazer isso, eu vou continuar fazendo mesmo sem propósito. Não vou poder mais comprar o celular, eu vou continuar fazendo, vou guardando, e aí continuei guardando. E aí, aos 14 anos, depois de muito empreender nessas coisas pequenas, mas foi um começo, eu vou pro mercado. Com 19 anos, a gente pega esse restaurante. Desse restaurante, a gente abre uma padaria. Ali em 2017 para 2018, a gente abre essa padaria do lado de onde era o restaurante. E, mais uma vez, deixando o ouro para levar o ouro. Caso minha carga horária diminui, eu continuo estudando bolsa em paralelo. E já estou ali dando passos ainda que pequenos, mas estou dando passos. Essa caminhada começou. E começa ali a ver aquele lucro entrar. Mas até aí estava tudo bem. Eu falei, vamos continuar no comércio físico, vamos ver até a hora que chocar, a gente escolhe o que é que faz. Só que chegou a pandemia. Chega a pandemia, março de 2020. 18 e 19 de março de 2020. Estoura lockdown, fecha tudo. Prefeitura da minha cidade fala assim, não, só comércio essencial. Só farmácias. Farmácia e mercado. Mercado, só. Só que meu negócio era restaurante e padaria. Sinto muito. Recém-aberto. Recém-aberto, há pouco tempo, 4 anos. Pouco tempo. Aí, a gente ainda conseguia funcionar de um jeito ou de outro, mas a conta pela receita, até que a receita não está do jeito que está, em março mesmo eu já deixei de fazer minha retirada. Aí vem a história que Marcos quer que eu conte. Claro, o que tem que passar é mais uma vez na tua história que a gente pode ver
essa influência do teu pai. Tá? É outra vez que se repete na tua história essa influência do teu pai. Perfeito, exatamente. Quando estoura isso, não pode fazer retirada, eu já penso, tá, mas como é que eu vou pagar minhas contas em casa? Minha esposa fazia bolo, fazia doce, assim, por encomenda, mas eu falei, a responsabilidade de colocar o sustento na minha casa, a responsabilidade é minha. É isso aí. Ela pode fazer, tá, mas a responsabilidade é minha. Se por uma circunstância alheia a mim eu não puder, tudo bem. Aí faz sentido. Fecharam o comércio. Teoricamente, o que culpa eu tenho? Falei, não, tá bom, fecharam o comércio, mas o que, é que o povo tá fazendo? Pandemia, todo mundo querendo álcool em gel e máscara. Falei assim, vou vender álcool em gel e máscara. Aonde? Eu falei, na rua. Saía do comércio às 3, né, que era o horário que eu saía. Botava a caixa de álcool em gel na mala do carro, parava o carro, morava numa rua que era meio ladeirada assim, e tinha algumas pracinhas ao longo da rua, porque foi uma rua construída por essa construtora que eu tinha um apartamento. E tinha umas pracinhas, e a galera ia para essas pracinhas com cachorro, pandemia, todo mundo dentro de casa, e eu subia a rua vendendo esse álcool em gel. Muito bom. O que é que eu falava, né? Eu falava, amor, você pode ajudar, mas não vai ser porque eu tô parado. Não é porque meu comércio parou que eu vou parar. Não, eu vou dar meu jeito. Vai ter que, o dinheiro vai entrar. Lá parou e eu não posso parar lá porque eu tinha funcionário para pagar, vamos continuar de outro jeito. A grana vai continuar entrando. De algum jeito a grana vai entrar. Só que aí o álcool em gel deixou de fazer falta, porque no início todo mundo foi comprar para guardar, explicou, ó, vai assim, explicou o cuidado e tal, o álcool em gel saiu daquela escassez e voltou ao normal. Falei, pô, o que é que eu faço agora? Já não dá para ganhar o tanto que estava ganhando no álcool em gel, minhas contas não eram baratinhas, que se eu ganhasse R$12 por litro de álcool em gel ia conseguir pagar. Eu vou fazer uma coisa que eu já fazia, meus amigos gostavam, meu cunhado gostava muito, que era uma coxinha da asa temperada. Eu fazia uma coxinha da asa temperada na air fry e fazia um molhinho que era tipo um aioli, que você comia junto com a coxinha. Muito interessante. No primeiro momento era um marshmallow, agora é uma coxinha de... Era brigadeiro e marshmallow, era trufa. Agora... Voltando. Ou seja, é o mesmo processo, né? O processo continua. Exatamente. Que legal. E aí, comecei a fazer essas coxinhas da asa, meinho e coxinha da asa, fazia uns kits de 8 e 16 unidades e vendia no grupo da minha rua, pra galera. E aí foi assim que eu fiz uma grana por alguns meses. Que interessante. Por mais que minha esposa tivesse voltado a entregar bolo, porque também parou todo mundo. 15 dias, um mês, todo mundo sem encomendar nada, porque não tinha festa, não tinha nada, ninguém se via, todo mundo em casa. Mas ela voltou, ela também chegava junto, mas não tinha tranquilidade para mim. Eu não me acomodava, não tinha comodismo em ver aquela situação. Falei, não, isso pode acontecer, mas vai ser eu ralando, tratando 10, 15 quilos de coxinha da asa, comprando embalagem e entregando. Não tem facilidade. Porque o que é que pode acontecer hoje? Ah, mas você trabalha com bolsa. Hoje Eric, que inclusive tem um episódio aqui acho que o último foi com o Eric Couto. Eric falou uma coisa interessante. O penúltimo. O penúltimo foi com o Eric Couto. Ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, rapaz, quando ele soube que eu fazia day trade, ele, pô, que bom, rapaz, estão desmistificando isso. E ele falou assim, tem gente que fala, eu quero parar de trabalhar para fazer isso, para fazer day trade. Não dá trabalho nenhum. Não quer falar um tiquinho de sua rotina? Não, eu falei pra ele, fala pra ele pra ir lá pra Salvador passar uma semana comigo. Isso aí. Vamos ver, o pessoal que tá comigo todo dia lá no Discord. Mas, com muito esforço, continuava ali dando um jeito de colocar grana, porque a responsabilidade é minha. Sim, o seu sustento. Né? Exatamente. Paralelo a isso, a Bolsa já estava me trazendo alguns retornos. Sim. Não tão significativos, mas me traziam alguns retornos. Sim. Quando, ali em setembro daquele ano, setembro de 2020, eu faço a seguinte conta. Eu estou há 8 meses, mais ou menos, sem fazer retirada, sem ter ali um salário. Não morri. Eu estou aqui, estou bem. Minha casa está com sustento, eu estou correndo atrás, está dando certo. Eu acho que esse agora é o momento de fazer essa migração. Não foi uma migração para agora eu quero
Sossegar. A qualquer momento, agora eu quero tranquilo. Não, 25 anos de idade, não, 23 anos de idade, 23. Eu falei, não tô na hora de parar. Meu pai tem 59 anos, foi diminuir o ritmo agora. Uhum. E faço essa migração, converso com aquelas pessoas que são autoridades sobre minha vida, meus conselheiros, e vou conversar com meu pai. Assim, eu só vou sair se meu pai me abençoar. Olha só. Que Não tem como eu sair sem a bênção dele. Ah, você já é casado, já é cabeça na sua casa. Tá. Mas é o princípio. Jó 8:8. Ouçam seus pais. Esse é um recado que eu passo para a galera nova que está acompanhando esse episódio. Escutem os pais de vocês. Ou os pais biológicos, ou os pais da fé. Mas escutem os pais de vocês. Há bênção nisso. Amém, isso mesmo. E vou conversar com meu pai. Pai, eu acho que agora tá na hora. Expliquei o cenário para ele. A realidade. Falei, pai, minha realidade é essa, tal. Você sabe que eu tô estudando isso já tem alguns anos. Eu já venho fazendo, já tô tendo um retorno. Eu acho que esse é o momento de fazer essa transição. Ele falou, filho, me dói muito, porque eu vou perder o convívio aqui. Para mim também doía muito, porque eu sou agraciado com esse convívio contínuo com meu pai. Durante todos esses anos, dos 14 aos 23, 9 anos ali de convívio diário. Mas ele concordou. Então, assim, filho, eu acredito que é o que Deus quer. Deus te abençoe. Ou seja, não foi nenhum grito de alegria, né? De, agora sou Não. independente, vamos falar assim. Não, de jeito. Pelo contrário, né? A gente tá falando tanto do seu pai aqui, a gente tá falando dele, e talvez muita gente não tenha a mínima ideia de quem ele é. Aliás, o nome, teu pai é conhecido como Vado, mas o nome dele é no meio daquelas confusão de nome que tem lá na Bahia, que eu nunca entendi direito. Porque eu conheço um Ori Osvaldo, um Hélio Osvaldo, um Aurisvaldo. Tem o meu tio que é Erivaldo. E teu pai é o Eri Osvaldo. Eri Osvaldo. Então, o Eri Osvaldo, pai do Dudinha aqui, ele é um dos pastores em Salvador há muitos anos, né? E está lá na ativa, ali no trabalho, pegando firme lá com a gente. Tem sido uma alegria ter. E depois aí o senhor deu um jeito de fechar os negócios dele lá. E aí ele tá assim, ó, integral lá com a gente. Aí agora estamos de vento em pouco. Que legal. Bom que hoje eu sou cuidado por ele. Hoje é ele que cuida de mim, assim, bem de perto, é meu discipulador. E eu não falei o nome porque todos os ambientes que eu vou, as pessoas sabem que eu sou filho dele. Uhum. E os que não sabem, falam assim, esse menino não é filho de Vado, não, mas ele gesticula igual o pai, ele fala igual o pai. Esse Que menino legal. parece com o pai, eu fico feliz. Ontem eu vi você fazendo assim, ó, com o dedo. Eu te Pra mim é Legal. uma alegria, assim, eu fico muito feliz quando dizem, falam alguma semelhança minha com ele, porque ele é uma pessoa que eu admiro muito, muito. Enfim, eu não vou me alongar não, senão eu me emociono. Uhum. Mas, meu pai aí falou assim, não filho, eu te abençoo. Pode ir, é o que Deus quer. E aí eu começo, aí passou setembro ali, começa outubro, falei, agora meu amigo, aqui são elas. Vamos correr atrás. E meu pai fez uma coisa interessante também, eu já ia esquecer. Então, falou assim, filho, pode ir. E se alguma coisa der errado, você tem pra onde voltar. Muito bom. Você tem pra onde voltar. O que eu comer é o que você vai comer. Então, minha esposa deu o apoio também. Falei, velho, tá tudo, Deus tá no negócio. Todos os conselhos que eu recebi foram para fazer isso. Então, eu saio e vou viver de bolsa. Né? Inicialmente era a minha única fonte de trabalho. Parece que quanto mais o tempo passa, mais trabalho vai aparecendo. Porque assim, você está ali fazendo, você está operando bolsa. Aí você opera ali na parte da manhã, normalmente à tarde você já acabou. Aquilo ali me incomodava. Que minha esposa nessa época já estava dando aula particular de inglês para criança. E aí às vezes ela saía de tarde para dar aula assim, ficava em casa sem fazer nada. Pô, eu tô dando sustento, eu tô fazendo tudo. Ela fazia a grana que ela fazia era dela, não tinha que ficar entrando em casa. Mas fica chato, né? A mulher saindo em casa, era estranho. Teve uma vez, é interessante essa história.
Não esquece não, viu? Não. A hora que quiser aí, por favor. Vai lá, conta pra nós. Tinha uma moça que ajudava a gente lá em casa, acho que uma vez na semana ou duas. Ela chegou pra mim, eu tava no quarto, no computador. A gente já tava morando lá em Lauro. E minha mesa de trabalho ficava no meu quarto. Ela entrou no quarto assim e falou assim: ô, seu Eduardo, não querendo me meter, mas já me metendo. O senhor não trabalha, não? Aí você tem que explicar na linguagem muito tranquila. Não, que eu trabalho, eu utilizo o computador, não preciso sair, é dentro de casa e tal. Mas aí eu comecei a empreender em alguns projetos. E hoje, além de operador de bolsa, eu empreendo em algumas áreas, sou empreendedor. Mas com muito esforço. Acho que Marcos tem sinalizado bastante isso. As pessoas muitas vezes olham e acham que é sem esforço. Não, é com muito esforço. Sim. Hoje menos do que lá atrás, de fato. Já teve a época da minha vida que foi com muito mais esforço. Só que assim, eu comecei com 11. Sim. Não é que eu tenho 27 e comecei agora. Aham. Comecei com 22, com 25. Não, eu tenho 27, mas eu comecei com 11. Exatamente. Essa é. Agora, nós precisamos aqui, porque qual é o tema? O tema não é um tipo de atividade. Não estamos aqui fazendo propaganda de ser um operador de bolsa. Uhum. Então, o tema que você levantou é o tema que chamou a atenção do Luiz Cláudio, é o tema de legado. Só que nós temos um outro aqui que você mexe com, você opera, sei lá, médico você não é, não é cirurgião nem nada. Você, Tô operando você ninguém. opera algum ativo digital. Então você liga pra gente. Por que a gente achou bom demais você tá aqui com a gente? Muito. Fala pra nós. Outra vertente da mesma coisa. Exatamente. Né? Exatamente. Bom, eu vou dar a minha porção aqui, que eu penso que pode também animar muita gente que está nos ouvindo aqui. Eu, quando soube do testemunho do Eduardinho, me alegrou demais. E a gente, para vocês que não sabem, nós nunca tínhamos conhecido pessoalmente antes, a não ser em circunstâncias rápidas, mas nós fomos para o evento aqui, a gente dividiu o quarto do hotel junto lá e tal. E, rapaz, eu vou dizer uma coisa, parece que eu conheço esse cara desde sempre. Porque me deu muita alegria. Isso é só no reino de Deus. Exatamente. Deu muita alegria de ver que parece que nós fomos criados na mesma casa. Interessante. Nós temos os mesmos princípios. A nossa conversa é de dois irmãos. E, evidentemente, aqui eu vou abordar outro aspecto desse mesmo tema, né? Que é legado. O legado é aquilo que é transmitido de geração em geração. Evidentemente que eu quero abordar outro aspecto, mas eu preciso dizer isso, mencionar, né? Eu aprendi o temor a Deus com os meus pais, eu também aprendi o valor do trabalho com os meus pais, sou muito grato pelo tempo que eu vivi lá, aprendi a lutar por aquilo que é certo, enfim, tem um monte de legado aí que eu recebi dos meus pais, mas eu quero destacar aqui, eu acho que para compor essa conversa, o legado que eu recebi na Igreja do Senhor. Um legado que eu vou dizer para vocês que eu não teria recebido se tivesse feito 5 faculdades. E aqui não há um desestímulo para ninguém estudar, mas eu quero abordar esse aspecto de um legado que acontece também no seio da Igreja de Jesus. Amém. Eu me converti aos 18 anos, eu estou fazendo um grande salto da minha história até aí, né? Mas eu já sabia a importância de ter lastro, de ter um caminho que alguém já tivesse passado, principalmente para quem é imaturo. Para quem é imaturo, às vezes tem muita força, muita energia, mas não sabe para onde vai. E conduzir e guiar essa energia pode fazer você avançar muito mais rápido. E eu também comecei a trabalhar com 14 com meu pai, na serralheria. Como foi bom. Perdi um pedaço do dedo trabalhando com ele.
Que marca, né? Me deixou marcas no trabalho. Mas eu não quero focar nisso, mas assim, desde muito cedo eu sabia que para conquistar coisas você precisa trabalhar. Toda semeadura precisa de um cuidado para depois colher. Então eu aprendi isso vendo meu pai trabalhar bastante. Vou só destacar esse evento, que eu me lembro com muita emoção desse momento, porque a gente trabalhava na serralheria e em algum momento meu pai foi fazer um trabalho e ele me deixou na oficina para terminar uma parte. Eu sempre fazia um trabalho mais simples, né? Porque havia uma responsabilidade, são máquinas... Tem riscos, né? Existem riscos. Então eu ficava sempre com o trabalho que eu menos gostava, que era de limpar a oficina, que era de pegar as ferramentas, mas tinha que fazer, era o que eu fazia. Mas eu me lembro que uma vez meu pai saiu para trabalhar e ele não tinha como... Acho que ele não tinha como pagar o carreto. E ele teve que levar uma peça sozinho, era próximo, mas ele foi e ao atravessar um lugar, ele caiu e quebrou a perna. E eu já trabalhava com ele fazendo um trabalho que eu não gostava há muito tempo, né? Que eu queria trabalhar com as máquinas e tudo, e nesse período ele tinha um serviço para entregar. E ele falou, filho, eu preciso que você termine. Meu pai não conseguia trabalhar. E eu trabalhei e era o responsável pela oficina, né? E graças a Deus consegui terminar o trabalho e, enfim, esse valor, esse legado de hombridade, de responsabilidade, né? Isso é transmitido. Meu pai me ensinou a ser responsável, né? E voltando para o que eu quero enfocar aqui, depois dos 18 anos, quando eu me converto, eu não vou conseguir mencionar todos, gente, mas como foi importante estar perto de homens que amavam Deus. Como foi importante aprender o valor da sujeição, que não há obra sozinho, que eu preciso sujeitar as minhas ideias, até a minha vontade de fazer a obra, a homens que poderiam me lapidar, me treinar para eu ser mais eficiente. Eu me lembro uma vez, logo que eu me converti, a gente ia muito para a rua pregar o evangelho. Era uma atividade que a gente fazia sempre. E uma vez, um dos irmãos que estavam conosco, ele disse, Jean, agora você fala. E eu estava ali começando, e ele me jogou nessa fogueira, e aí eu fui falar. E acho que eu falei uns 40 minutos do pecado do homem. Porque é o que eu estava aprendendo, eu falei de Adão, de Gênesis, e fiquei falando aquilo e tudo. Eu acho que a pessoa já estava... A primeira vez que você foi falar, você falou 40 minutos? Não foi a primeira vez, mas é a primeira vez que eu fui exposto sozinho a esse contexto. Na minha primeira vez eu falei uns 40 segundos. Eu estou exagerando, não lembro bem qual tempo foi, mas eu sei que eu falei... Para você foi uma eternidade. Para mim foi bastante. E eu achei que eu tava assim, falei certinho, todos os pontos do texto, explicando para a pessoa e tal. Mas ficou num tópico só. Aí, rapaz, chegou depois no fim, esse irmão chegou para mim e Jean, você falou do pecado, cara, muito claramente. Ficou muito bem explicado. Mas, rapaz, a pessoa saiu só com a má notícia. E como para mim foi importante isso, eu falei... Rapaz, é verdade. Eu fui aprendendo a observar a necessidade da pessoa, a observar que aquela pessoa também tem uma história e, por fim, sendo treinado, também andando com gente madura, estando com homens maduros. Eu quero destacar aqui para alguém que talvez não tenha tido a oportunidade de crescer numa família com pais, com um pai ou com uma mãe até, que lhe transmitisse esse legado. A gente sabe que existem famílias que os pais acabam até atrapalhando o desenvolvimento de jovens, até de crianças e tudo mais, mas eu ganhei muito mais do que 100 pais, e muito mais do que 100 tios, muito mais do que 100 casas. Eu pude ter uma pluralidade de gente entregando o legado que não era meu, só da minha família. Era um legado da família de Deus. Era um legado dos filhos de Deus. E esse serviço foi se desenvolvendo. Me casei, me mudei para São Paulo.
E eu vou dizer para vocês, tem muita gente que brinca, né? A Jean mudou para São Paulo porque queria casar, é óbvio que eu queria casar, mas eu tinha a possibilidade de estar em Belo Horizonte, pelo meu trabalho, ou em São Paulo. Mas um homem que eu quero destacar aqui, que me serviu muito nessa jornada, foi o Hélio, meu sogro. Eu ganhei o Elião. O Elião me ensinou muitas coisas sobre ser um marido, ser um pai, ser paciente, ser atencioso, esperar, não agir intempestivamente. Gente, eu aprendi isso. Muitas vezes, eu vou contar pelo menos uma ou duas histórias aqui do Hélio, para até como forma de me alegrar por isso, né, por esse legado que eu recebi. Mas o Hélio, a gente brinca, toda vez que eu saio de carro com ele, ele espera as pessoas atravessarem a rua. Ele não fura ninguém. Cara, é um cara paciente. E no serviço a Deus, no serviço ao Senhor, eu fui muito formado no meu serviço. O Hélio é um dos presbíteros em São Paulo, né? É pai da Lívia também. Nós dois temos... as esposas têm o mesmo nome. E eu vi como o Hélio formou as filhas dele. A Lívia nunca teve dificuldade de receber, eles nunca tiveram dificuldade de receber a igreja na casa deles. Isso me chamou demais a atenção. E eles moravam até numa casa muito pequenininha. E às vezes ia uma galerona para lá. Então, isso é um legado. O Hélio e a Márcia deixaram um legado para as filhas de amor no servir aos irmãos. Essa situação que eu vou contar do Hélio, outra situação que eu me lembro que uma vez a gente estava no carro junto, ele nem se lembrava dessa história, eu gosto de contar ela, e foi atravessar um rapaz que estava meio bêbado, assim, atravessou o carro, assim, e era de manhã, bem cedo. E eu fiz uma brincadeira, né? Eu falei assim, poxa vida, nossa, 7 horas da manhã, camarada, você já tá assim, né? E o Elião falou assim, Senhor, tem misericórdia dele. Eu queria um buraco para enfiar na minha cabeça. Não foi nada forçado, mas que legado eu recebi. Ele me ensinou que ele não falou nada, ele nem se lembrava disso. Ele me ensinou que com o perdido, com um homem dilacerado pelo pecado, eu tenho que ter misericórdia. Eu não posso rir disso. Eu não aprendi isso, irmãos, com alguém que já não tivesse maturidade para me ensinar. É isso mesmo. E eu sempre gostei. E os churrascos que o Marcos, quando estava lá, eu caçava oportunidades para estar perto desses irmãos. Porque existe uma reserva de serviço a Deus que eu preciso aprender. Eu preciso estar apto para pegar esse bastão. Não importa o serviço que eu vou desenvolver para o Senhor. Eu não estou dizendo de ser presbítero, de ser pastor, de nada disso. Mas como eu posso servir a Deus de uma maneira mais eficiente, né? O Senhor dá dons, mas eu posso desenvolver o meu dom, né? Ou eu posso enterrá-lo, o meu talento. Então, assim, eu quero trazer essa perspectiva do serviço a Deus, que também há uma transmissão de um legado que se recebe e que você pode aprender, você que não tem pais convertidos, você que não tem uma família que consiga te transmitir esse legado, aprenda com homens santos, mulheres santas que estão perto de você e que podem te transmitir esse legado, né? É uma riqueza inestimável. Eu fui a Angola, pude servir os irmãos lá, voltei da Angola, eu trabalho em São Paulo, João Bium, o Hélio, outros irmãos que me foram de referência. Então, assim, eles construíram um caminho muito plano para que eu pudesse ser treinado, né? Então, basicamente, a gente pode depois entrar e lembrar de outros detalhes, mas nesse aspecto do serviço a Deus, até do serviço ministerial, eu preciso de legado, né? A gente vê como o povo de Deus recebia dos ancestrais, dos antepassados, esse legado transmitido. E o contrário também é verdadeiro. Quando você não recebe o legado, a consequência posterior não é boa, não, né? Então, enfim, era um pouco disso. Eu quero aproveitar, puxar aqui também um pouquinho, né?
porque estou vendo você falar e como que a gente realmente ganha pais que na igreja, os irmãos que realmente se tornam referências para nós. Sim. E também deixa esse legado, né? O meu pai, assim, sempre... eu sei que se eu for ficar falando aqui, né, Marcos, você também tem que falar do seu pai, né? Mas eu quero me referenciar aqui que vocês vão entender. Não quero aqui falar a minha história, não. Mas meu pai não foi alguém que me ensinou para a vida, né? Embora fosse um homem de modelo para mim, de exemplo, de caráter, e quis muito que eu estudasse, que investiu na minha carreira, né? Mas, enfim, a coisa não aconteceu muito como ele esperava. E eu lembro que meu primeiro emprego foi um banco, eu trabalhei no banco, mas fiquei 7 anos ali. Quando eu saí do banco, o Marcos, que está aqui, isso há uns 30 anos atrás, me chamou para compor ali a liderança da igreja, junto com o Elton. E eu lembro muito bem que na época ele falou assim: Luiz, mas fica com um tempo integral, porque Elton era engenheiro, dava aula na Universidade de Itaúna, na área do curso de engenharia mecânica, e também ele tinha um trabalho em uma outra empresa, indústria de projetos. Cara, eu estava desempregado, né? Aí Marcos me chamou e falou: Luiz, seria muito importante que você ficasse com tempo integral, a igreja aqui precisa disso e tal. Ele passou toda uma carga bem importante para mim nesse sentido. Mas naquele primeiro momento era assustador para mim, né? Porque eu tinha carteira assinada, tinha o plano de saúde, e ticket de alimento, não sei o que, alimentação. Mas ele foi muito prudente, ele disse assim: Luiz Cláudio, mas, paz, pelo que eu vi aí do Caixa não vai compor bem para você ficar, você vai ter que arrumar um trabalho extra, que é chamado bico, né? E foi muito interessante, Marcos, que eu já te falei isso, mas você me empurrou para empreender, né? E eu comecei um bico que se tornou uma empresa, e foi minha primeira empresa que realmente sustentou minha casa por um tempo, até o Senhor me pedir essa empresa, porque o ministério tinha ficado para trás, né? Mas eu também conto isso lá no canal, né? No meu canal, Empreender no Reino de Deus, está lá falando sobre essa história, né? Mas, olha só, Marco, como é que é a história, né? Como é que os caminhos de Deus... Eu entreguei a empresa para o Senhor, confiante que tinha ali um ministério a ser seguido, e Ele me permitiu esse tempo. E foi uma coisa que Deus marcou muito na minha vida, foi um encontro que eu fui de pastores e líderes em Acuípe, e se eu não me engano, foi no ano de 2000 que aconteceu esse encontro. E eu estava Acuípe é assim, gente, para quem conhece, né, vai lembrar de como que é, mas é tipo uma arena, né? Lá tem um local de encontro que parece uma arena e tem as escadarias assim. Eu estava bem no alto e eu me lembro que você subiu a escada porque eu estava agachado, cabeça abaixo, eu estava orando. E você me perguntou assim: mas Luiz, o que está acontecendo aqui, meu irmão? Tudo bem? Eu falei: olha, Marcos, eu estou precisando de ouvir Deus. Ele falou: então vem aqui, desce aqui, e me juntou com alguns casais que estavam ali orando, e ele teve uma visão. E a visão que ele teve foi assim: olha, vocês estão lá em Itaúna, e vocês estão em cima de um monte, e tem uma cerca ao redor. Vocês estão agachados, mas tem uma voz que diz assim: levantem-se e deixem-se ver. Eu sei que você não vai lembrar disso, né? E a palavra que a gente tinha ouvido naqueles dias desse retiro, o Mário tinha falado sobre jejum, de trazer a presença do Senhor através do jejum. Foi a primeira vez que eu ouvi sobre uma clareza maior sobre jejum. Então eu volto para a minha cidade com uma palavra sobre jejum e sobre a visão que você tinha dado. E Deus ali fez coisas tremendas, muito assim, da igreja crescer de uma forma muito linda. E Deus me permitiu empreender anos depois. E depois, novamente, eu entreguei essa empresa, pus na gaveta, até vim para o Paraná, né? Enfim, hoje a empresa é uma outra história para a gente contar, mas eu quero só pegar aqui como que realmente essas referências que você falou, isso casa também com a minha vida, com a minha história, de que
Deus coloca irmãos nas nossas vidas para realmente nos guiar, nos orientar, nos mostrar um caminho que já foi traçado. Existe uma certeza que, se for pela palavra do Senhor, pelo caminhos do Senhor, pelo ensino, pela doutrina, a gente vai alcançar no Senhor a aprovação do nosso próprio Pai, né? Ele nos aprova. E eu vejo, quando Deus nos aprova nessa caminhada, Ele vai colocando também outras responsabilidades nas nossas mãos, né? Hoje eu vejo, como empresário, eu vejo isso. Eu vejo que Deus colocou nas nossas mãos não só um recurso, Ele colocou uma responsabilidade muito grande. Hoje a nossa empresa é de alto risco. A gente tem muitos funcionários, né? Hoje, mais ou menos, desse trabalho, mais de 1.000 pessoas vivem disso. Mas tem indústrias que tem 20 mil, 30 mil, não importa, mas eu sinto que é uma responsabilidade que eu tenho com essas famílias, né? E eu sei que Deus colocou por causa dessa trajetória, Marcos, de todo esse trajeto que Deus fez e desse legado mesmo que eu recebi de Elton, de você, depois Carlos Cardoso, que também, muitas vezes, né? Mas são muitas marcas que Deus deixou que me ajudaram a formar, inclusive, meu caráter. Você, muitas vezes, né? Muitas vezes. Eu acho que é muito importante você dar essa participação depois da gente ouvir pessoal bem mais novo. Sim. Para ficar claro, não é uma ideia de que nós estamos trazendo. Exatamente. Gente mais nova, simplesmente porque nós somos os criadores de algum legado. Verdade. Não é isso. Importante que cabeça branca também fale aqui. Exatamente. Porque você está falando de um legado. E nós temos que perceber todos. Talvez uma das dificuldades que a gente, assim, de alguma maneira a gente percebe hoje é que quanto mais acesso à informação, mais difícil fica para o jovem que está sendo formado, tipo assim, fica cada vez mais difícil para ele se dar conta de que aquilo ali não faz ele, eu entendo. Esse monte de informação que ele agora recebe não transforma ele num capitão de coisa nenhuma, porque tem muita gente que está décadas caminhando antes dele. Sim. Né? E é claro que de vez em quando aparece na história humana o pessoal que sai da curva, assim, né? O cara lá que com 20 anos está fazendo lá bem um monte de coisa. Tem homens na obra de Deus mesmo. Tem gente que verdade. Muito jovem estava assim, sendo usado com uma amplitude destacada, né? Agora, por exemplo, com todo o meu envolvimento, com muito estudo sobre a história da igreja, assim, você percebe que, você mencionou isso na sua fala, que na verdade é um legado que vai passando. Então, o maior legado que nós temos é Jesus. Né? Esse é o legado. É esse mesmo. E esse legado, eu estava lembrando aqui no livro do Russo Gonçalves, ele fala, olha, todas as gerações foram complicadas, mas é através dessa gente complicada, dessa gente falha, né, dessa gente com defeitos, que o evangelho chegou até nós. Verdade. Tá? Então, isso é bom também, porque eu sei, né, que você... para mim, meu pai me deixou um legado. Primeiro me dá um legado foi meu pai. Agora, meu pai não era perfeito. E eu sei que você não achava que seu pai era perfeito. Mas a imperfeição dele não impediu você de receber. A mesma coisa, o legado que você fala, esse legado dentro da igreja, né? Corre o risco de que o Elião é tão bom que talvez é difícil de achar um defeito. Ele é homem também, tá na carne, né? Eu tô procurando. Quando eu achar, eu te aviso. É sujeito, né? É sujeito, mas a gente entende isso.
No mínimo, ele pode, por exemplo, ter demorado, que ele tinha que entregar a Lívia na sua mão. Acho que eu concordo com isso. Mas uma coisa interessante é que eu trouxe bastante aspecto, né, da minha trajetória de trabalho e tal. Mas eu lembro, Marcos, de uma oração que eu fiz quando eu era muito novo. Meu pai contava as histórias de quando você, lá atrás, vocês se conheceram no mercado dele, porque você tinha marcado com o Vanjo. Vanjo, você chegou um pouquinho antes de Vanjo, se conheceram, você convidou ele para sua casa, e aí começou toda a história de vocês. Meu pai contava como ele tinha sido abençoado e como ele era abençoado com esse relacionamento de vocês. Uma vez eu orei. Falei assim, Senhor, eu queria muito ser amigo de Marcos. Na verdade, eu pedi ao Senhor que ele fosse meu amigo. Eu falei, Senhor, eu queria que Marcos se tornasse meu amigo, que eu pudesse se relacionar com ele de perto. Eu queria ter acesso a isso que meu pai teve. Meu pai falava com uma admiração tão grande, que eu falei, velho, eu quero isso também. Uhum. E aí, pouco tempo depois, Marcos começa um trabalho ali. A gente já tinha um relacionamento por causa de meu pai. Sim. Mas aí Marcos começa um trabalho ali com alguns jovens e aí acaba migrando para um grupo menor e me chama para perto. Depois eu já estava indo para casa de Marcos, que você tinha acabado de fazer o curso lá de inglês, a gente ia para conversar inglês na casa dele. E eu achei um espetáculo. Mas uma coisa interessante que eu falo muito com os meninos lá em Salvador. Vocês têm que andar com gente mais velha. Não é que a pessoa mais velha tem que andar com você. Porque você pode pensar assim também, tá? A pessoa mais nova tem que andar com a pessoa mais velha. Mas será que a pessoa mais velha vai querer andar com a pessoa mais nova? Não. Como assim, Eduardo? Como assim a pessoa mais velha não quer andar com a pessoa mais nova? Quantas vezes a gente já foi no estádio, Marcos, juntos? Nenhuma. Eu estava inserido no contexto de Marcos. Ele me chamava para perto. Não era que Marcos ia para estar comigo e minha galerinha curtindo. Não. Era dentro do ambiente dele. Então, se inserir nesses ambientes. Eu lembro que meu pai me inseria nos ambientes dele. Que tinha de reunião, que ele podia me levar, ele me carregava. Eu lembro a época que ele estava cuidando de um grupo caseiro, que o líder precisou sair e tal, ele estava cuidando desse caseiro todo domingo. O nosso grupo caseiro mesmo era durante a semana. Ele, filho, vamos lá comigo. Domingo de manhã. Era o meu único dia de folga. Eu trabalhava de segunda a sábado. Domingo era meu dia de folga. Eu falava, um dia que eu posso acordar mais tarde, mas eu quero andar com ele, eu quero aprender. Tem graça de Deus, tem dom de Deus no ministério dele. Então eu quero aprender, eu quero estar ali perto. E aí, consigo me aproximar de Marcos, me aproximo depois de Mário. Não sei como é que esses caras. O Marcos com 69? Agora quase terminando. Quase chegando no 70. Ali, aos 45 do segundo tempo. 45. E Mário também, já com seus 60 e alguns. 68 já. E às vezes, eles estão na minha casa almoçando, jantando, a gente dá assando uma carne. Que bênção. E aí, uma coisa que eu lembrei aqui ao longo do papo é que eu não tive só referências mais distantes, né, de pessoas mais velhas. Eu lembro que na minha juventude, ali meus 14, 15 anos, teve um jovem, eu acredito que ele devia ter na época uns 24, 23, que também foi uma referência para mim, que estava ali muito próximo, que é Rafael Lins. Marcos conhece, muito de perto, e conhece Já é um que recebeu um belo legado do pai. Exatamente. Eric Lins, família querida. Exatamente. E ele recebe esse legado e transmite. Exatamente. Aí a gente, trazendo aqui para a minha realidade, tá? Eu recebi esse legado. Tem que transmitir também. Muito legal. Muito bom. É o que você está fazendo agora, né, Eduardinho? Amém. Pelas nossas conversas, entendo que você está nesse caminho também. Sim. Eu vou também trazer um outro aspecto que talvez pode existir na cabeça de muitos jovens, né? Acho, na verdade, dois aspectos. Primeiro que esse excesso de informação não torna ninguém sábio. Conhecer muitas coisas não se transforma automaticamente em sabedoria, né? Essa sabedoria, como o Provérbios diz, na multidão dos conselheiros a sabedoria. Eu aprendo a ser sábio com quem é sábio. Então, estar perto de gente sábia me faz aprender a prudência, aprender a como
desenvolver as minhas capacidades, as minhas faculdades, né? Então, assim, eu confirmo isso que o Eduardinho falou, porque eu também tive pessoas que estavam mais próximas de mim, e até um pouco mais velhas só, mas que foram de extrema importância, né? Então, vamos dizer assim, homens como o Marcos, o Luiz Cláudio, o Hélio, estavam muito mais adiante do que eu queria. Mas talvez se essa distância ficasse tão grande, fosse difícil para eu entender como é que eu ia chegar até lá. Mas tinham vários outros irmãos que já estavam mais adiante, mas um pouco menos do que essa trajetória. Então, como postes que vão guiando o caminho, né? Então, isso é muito importante. Eu animo você, jovem. Inclusive, sabe quem precisa de legado também de vocês? Os pequenos, os pequenininhos. As crianças precisam receber dos jovens mais novos ajuda. E eu posso dizer do meu filho, o Caio, como para ele é bom estar com uns rapazes de 18 anos. O Caio tem 11. Ele tem outra conversa, ele tem outra dinâmica, ele vai se sentir prestigiado de estar nesses ambientes, né? Obviamente comigo, eu tenho trabalhado para deixar um legado para ele, importante, mas como eu vejo que ele se alegra de estar com outros rapazes que podem ser uma referência mais próxima para ele, né? Outro aspecto que eu quero lembrar aqui para nós é de combater um sofisma, né? Eu acho que o diabo tem trabalhado fervorosamente para nos afastar, para nos tornar pessoas isoladas. E quando isso acontece, nós viramos vítimas fáceis, né? Então, e eu sempre me lembro, quando falo disso, daqueles filmes da savana, né, africana, que os leões estão ali correndo atrás de uma manada de búfalo e os menos experientes e os mais fracos ficam no meio. Os mais fortes protegem esse rebanho. Eles estão à cerca dele. E os leões trabalham para isolar para deixar um isolado, mesmo que ele seja um búfalo forte. Se eles isolam um búfalo, ele vira presa fácil. Só que se eles estão correndo juntos, eles criam um cinturão de proteção que defende os mais fracos, que se autoprotege, né? Então, eu acho que tem um trabalho das trevas para nos afastar, para nos deixar distantes, né? E aí reforçando, ao invés de virtudes, o orgulho, a prepotência, o senso de altivez, de que você consegue, já que você sabe mais, e aí talvez a gente possa falar disso, né? Não, mas eu entendo mais, eu tenho mais informação do que o meu pai sobre isso. Isso não te torna sábio. Isso não te torna sábio. Muito bom. Né? E esse sofisma que eu quero alertar é que, como se houvesse uma indisposição dos mais velhos de receber e transmitir esse legado. Eu posso dizer do Marcos, né? Como foi importante para mim, eu não tive, como Eduardo, esse tempo de vivência com o Marcos, mas naturalmente no meu crescimento de fé, o Marcos não estava tão perto assim. Mas quando eu precisei conversar com ele, quando eu precisei falar com ele algo que eu achei importante, que eu achava que ele podia me ajudar, acho que nós ficamos, de 11 da noite às 4 da manhã, conversando. Longos papos, e o Marcos nunca disse assim, Jean, tá bom, chega. Pelo contrário, eu vi um homem querendo transmitir tudo que ele tinha para mim, né? E eu recebi isso com muita alegria, e tanta coisa já saiu dessa amizade, né, que aconteceu. Então eu te animo também, jovem, não se prenda a essa falsa ideia de que esses homens mais velhos ou as pessoas que estão mais próximas de você, deixe eles dizerem não. Não presuma que o não já exista, né? Chega perto e se disponha para receber esse legado, né? Esse é um ativo eterno. Muito bom. Com essa sua fala aí, me fez lembrar do que está lá em Provérbios. Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Tá aí. Talvez essa geração mais nova agora seja a geração que está sendo assim, mais violentamente atacada pelo entorno para tomar esse tipo de caminho. Sim.
por vários fatores aí que tem a ver não só com a revolução cultural, mas com a revolução tecnológica. E se ele se insurge contra a verdadeira sabedoria, existe uma falsa sabedoria. Essa falsa sabedoria é construída solitariamente. Então, a sabedoria verdadeira se adquire junto, em comunhão. Amém. Eu quero aproveitar também para convidar você que está aqui, que está inscrito no canal do Marcos. Você, depois de assistir esse conteúdo, todo mundo aqui precisa correr lá no canal também do Luiz Cláudio e empreender no reino de Deus. Todo mundo que está aqui precisa seguir para espalhar esse conteúdo e também fomentar outros vídeos que vão vir por aqui. Então, todo mundo, força-tarefa, vamos lá seguir o canal também. E você que está aqui do meu canal, vai aqui também o link para o canal do Marcos Moraes. E lá você vai encontrar o link para o curso que ele está dando contra heresias. Gente, que é muito bom. Você vai ter um conhecimento bastante importante para a sua vida espiritual. Na descrição desse vídeo aqui estão todos os links que a gente vai falar. Vão estar na descrição aqui. Super importante para facilitar o seu trabalho de chegar. Mas vamos lá para os agradecimentos, né, gente? Boa. Vamos lá, né, Marcos? Marcos, muito obrigado. Eu sei que sair de Salvador e vir para Cascavel não é fácil. Não, só de saber que vinha ver você. Mas muito obrigado por você participar desse canal. Acho que nós vamos fazer, daqui para frente, nós vamos ter realmente grandes links. Deus vai conectar muitas pessoas e tudo que nós vamos divulgar vai ser de grande importância. Tem sido, para mim também, né, Luiz Cláudio, uma alegria bastante grande. Você está participando do meu canal. Isso. E acho que a alegria maior é de, assim, tipo, poxa, eu não sei se antes a gente tinha tanta afinidade como está tendo agora. É verdade. Impressionado. É verdade. E aqui, menino que vem com a gente. Isso. Coisa boa. E gratidão ao Senhor pela vida de vocês aqui. E meu coração, na verdade, se inunda de gratidão ao Senhor. Amém. Todos nós. Porque veio tudo dele. Amém. Amém. Com muito sacrifício dele. Amém. Graças, Senhor. Gente querida, muito obrigado também. Você está com a gente aqui. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Você me dá uma palavra de despedida. Sim, o Eduardo podia até falar. Você tem um Instagram também, né, Eduardo? Tem um Instagram. Vamos colocar aqui na descrição também desse vídeo. É @EduardoSalesTrader. Que legal. Tem muita coisa legal vindo aí. Vamos juntos. Legal. Queria agradecer a oportunidade, o convite de vir a Cascavel, o convite de participar desse podcast. Acredito que coisas muito produtivas estão acontecendo aqui. Com certeza. Talvez a gente ainda não esteja vendo o fruto facilmente, mas com certeza em pouco tempo virá a colheita. Então, muito feliz, muito agradecido. Pude me aproximar de Jean, passamos aí longos 4 dias juntos, dividindo o quarto. Foi muito bom, foi uma amizade aí que a gente conseguiu startar e ver que aquilo que a gente aprendeu lá em Salvador, quando a gente conversa, são os mesmos princípios. Amém. Recebemos o mesmo legado, aprendemos as mesmas coisas, falamos as mesmas coisas. Que benção. Isso é uma alegria, isso é bênção de Deus. Deus é muito bom. Amém. Obrigado, Jean. Valeu. Obrigado demais, né? A sua presença aqui enriqueceu muito, né? Eu que sou mais abençoado de estar aqui com essa turma querida. Eu vou falar para vocês, gente. Vir para Cascavel é certeza de ser bem recebido. Eu vou te falar um negócio. Você vai comer comida gostosa, você vai receber carinho dos irmãos. É um negócio impressionante. Então você vem para cá para você ver o que eu estou falando. Quero agradecer a recepção de vocês e dizer, nesse finalzinho aqui, confirmando o que o Marcos falou, o nosso maior empreendimento é empreender no reino de Deus,
para a vontade de Deus prosperar e que o reino dele seja estabelecido em tudo que a gente faz. Amém. Assim que a gente... Esse é o sucesso do Filho de Deus, é poder cooperar com a obra de Deus, cooperar com o Senhor. Ele nos dá essa oportunidade, você tem a oportunidade de receber um legado e de poder servir a Deus. Então faça isso com tudo que você tiver, meu irmão. Amém. Em nome de Jesus. Então, gente, esse foi mais um Oliveira Cast. Então fique aqui conosco, curta, né? Coloca lá o seu likezinho e continue conosco, né? Nós vamos trazer novas entrevistados aqui que certamente vai ser útil para você. Amém. Até a próxima, gente. Tchau, gente. Até mais.